Inteligência artificial, a fronteira final. Poderia ser o refrão de mais uma daquelas séries espaciais. Então, vocês já perceberam que o tema inteligência artificial está em todo o clichê que é utilizado atualmente. Tudo se encaixa na inteligência artificial. Bem-vindo à Modernidade Ciência. Assista esse vídeo e você vai entender por que a inteligência artificial está sendo um problema para a geração de energia renovável. A inteligência artificial tem sido tema de várias matérias jornalísticas, de vários questionamentos de políticos, tentando regular a tal da inteligência artificial, desde que o ChatGPT entrou em funcionamento e outras empresas lançaram também as suas versões. E aí virou um clichê que todo mundo repete, que é muito importante a gente estudar o que vai acontecer usando a inteligência artificial. Como se algoritmos de correlação, por exemplo, padrões de comportamento já não fossem utilizados. É claro que a inteligência artificial utiliza um novo tipo de algoritmo que pode juntar dados coletados em várias bases e criar algo que alguém, por exemplo, está pretendendo, ou modificar a imagem, o som, enfim, né? Não vou entrar em detalhes nesse aspecto, mas é importante que começam a surgir relatórios com relação ao custo da inteligência artificial para as empresas que estão desenvolvendo isso. Então eu estou reproduzindo aqui uma matéria recente, onde se estima que existe um buraco de 500 bilhões de dólares para fechar os custos de produção dos algoritmos de toda a infraestrutura necessária para gerar a inteligência artificial. Você precisa de milhares de processadores, todos eles trabalhando ali para gerar num tempo razoavelmente curto aquelas imagens ou busca de informação e trazendo aquela informação. Isso custa muita energia, muita energia. Já se estima que os data centers espalhados pelo mundo consumam sozinhos 1,5% da energia elétrica que o mundo consome. Isso os data centers. Imaginem essas centrais de processamento de inteligência artificial trabalhando com chips que consomem uma energia muito forte e eles precisam ser resfriados. Então essas centrais de processamento precisam ser continuamente resfriadas com equipamentos de ar-condicionado, digamos assim, para que aqueles chips não entrem simplesmente em ignição. Então o custo total de energia é muito alto, né? Então estimativas que estão sendo feitas aqui em relatórios, depois eu vou deixar as fontes, se imagina que, por exemplo, elas gastaram aí cerca de 100 bilhões de dólares para produzir os softwares. Mas elas estão gastando muito mais do que isso. Se imagina que elas gastaram, estão faturando 100 bilhões de dólares, mas se imagina que elas gastaram 600 bilhões de dólares para montar toda essa infraestrutura, desde os programadores, as unidades, né, de onde estão os servidores, a compra desses chips, né? Então é interessante que a próprio Google e outras empresas, nos últimos 2 anos, demitiram várias pessoas porque eles afirmaram que estavam focando o dinheiro de investimento para a produção de algoritmos de inteligência artificial. Então veja que o custo não é irrisório, porque se eles têm que demitir várias pessoas, reduzindo o tamanho da folha de pagamento,
para sobrar dinheiro para fazer os investimentos, né? E aí a grande pergunta que tem se colocado é como as empresas que vão utilizar inteligência artificial vão se rentabilizar depois de todo esse investimento. Porque vários aplicativos, como o Spotify, o Netflix, aí você paga uma assinatura mensal de valores ali de algumas dezenas ali de dólares. Só que o investimento para tudo isso é na casa de centenas de bilhões de dólares. Então, o que tem sido questionado é o que realmente a inteligência artificial vai agregar para essas empresas de valor para que pague o investimento, né? Então, isso já está sendo bastante questionado, né? Por exemplo, a NVIDIA está anunciando para 2025 um novo chip, uma nova GPU, que vai processar, em relação à versão atual, 2,5 vezes mais rápido, só que ela deve custar pelo menos 25% mais cara do que a versão atual. Isso explica porque a Amazon afirmou meses atrás de que ela não iria substituir para a versão atual da GPU da NVIDIA. Porque se a NVIDIA está afirmando que vai lançar um novo chip muito mais rápido, a Amazon não vai gastar com algo que daqui a um ano e pouco vai ficar 2,5 vezes mais lento do que se ele comprar o chip da NVIDIA atual. Então vocês entendem aonde que tem o problema? Quem está fazendo conta está dizendo assim, tá bom, para a Amazon, o que agregaria hoje ela gastar com o chipset atual da NVIDIA se ela vai, no ano que vem, ter uma nova versão? Será que a Amazon conseguiria rentabilizar isso até o ano que vem para pagar o custo de coisa? Provavelmente ela fez a conta que não. E veja que interessante, quando eu coloquei no título que o Google abandonou o SG. O SG, como eu sempre tenho outros vídeos aqui no canal, é só um rótulo, um marketing, né, para ficar de bem na foto. Na hora que realmente você desce no detalhe, a empresa ela precisa de lucro, né? O que não quer dizer que ela não tem que seguir regras ambientais, de poluição, regras trabalhistas em cada país onde elas existam, né, em cada sua modalidade. Mas você rotular que você tem que seguir certos padrões em detrimento do seu desempenho empresarial é uma grande falácia. E o Google, desde 2019, em 5 anos, ela admite no relatório que ela produziu recentemente de que ela aumentou o consumo de energia vinda de combustíveis fósseis em 48%. Então, hoje, a energia que o Google usa aumentou em 48%, a dependência de fontes vindas do petróleo. Só do ano de 2023 para 2024 o aumento foi de 13%. Porque para aplicar a inteligência artificial e contratar esses data centers focados em inteligência artificial, ela gasta muito mais energia e não é em todo lugar que ela encontra fontes limpas. O Google até diz que, olha, parte da energia limpa do Google é porque a gente montou uma central lá em São Paulo e a energia é mais limpa e tal. Mas isso tem um limite, porque no Brasil não vai ter energia sobrando, apesar de que tem matérias que acham que com as fontes renováveis que há no Brasil, o Brasil poderia se tornar um hub de fornecimento de energia para esses data centers. Acontece que esses data centers precisam funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não é fonte eólica e fotovoltaica que consegue fornecer esse tipo de energia. Então, pode até ser menor a dependência de energia vinda de
de gás, de petróleo, mas você não vai ficar livre disso, sinceramente não vai. E aí nós temos também as questões que tem sido comparado esse desenvolvimento da inteligência artificial na velocidade e na necessidade de muita energia do que foi a construção das ferrovias, principalmente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se desenvolveram muito, principalmente ao longo do século XIX, com a construção de gigantescas ferrovias. Né? Temos que lembrar que até meados do século XIX, a maior velocidade que você conseguia imprimir numa viagem era a base do cavalo, ou de uma charrete, uma carruagem. Isso há séculos, desde o Império Romano. Então foi muito disruptivo a chegada das ferrovias, porque ainda que muitas das composições naquela época trafegassem ali a 60 km por hora, 60 km por hora era uma velocidade inimaginável, 1 km por minuto, inimaginável. Como que um cavalo poderia manter 60 km por hora durante muito tempo, né? Então as ferrovias trouxeram desenvolvimento, transporte de pessoas, de suprimentos, muito disruptivo. Só que a construção das ferrovias trouxe uma série de problemas, como, por exemplo, várias áreas que foram simplesmente dinamitadas. Toda a ferrovia Transcontinental, que foi construída em 6 anos, ligando a costa leste ao oeste dos Estados Unidos, foi tudo na base da dinamite. E simplesmente destruíram tudo que tinha pela frente, porque o trem não sobe, não desce. Então, você tem que calcular muito bem por onde ele vai passar, as curvas, enfim. E aí você tinha também grandes nações indígenas no território americano que foram dizimadas à medida que a ferrovia se aproximava dessas regiões. Em todo filme antigo, né, do chamado Velho Oeste, existe uma frase que ficou bem emblemática nesses filmes ou seriados, que diz assim: a ferrovia está chegando, a ferrovia está chegando. E aí, finalmente, uma hora a ferrovia aparecia naquela cidadezinha, tal, que só era assim, comunicada com a costa leste por aquelas diligências, né? Que a gente vê aqueles cavalos sendo trocados daqueles pontos de abastecimento. E aí, finalmente, chegou a ferrovia, com aquelas gigantescas locomotivas a vapor que precisavam, depois de dezenas de quilômetros, ser reabastecida com água, porque elas consumiam uma quantidade de água enorme. E a construção das ferrovias, por um lado, teve esse processo social muito forte. No filme Era Uma Vez no Oeste, um filme fantástico, mostra essa questão da chegada da ferrovia, o que ela destruiu ou ela possibilitou nas regiões onde ela chegou. E aí vem uma certa comparação das questões disruptivas. As ferrovias realmente foram responsáveis, em boa parte, pelo desenvolvimento dos Estados Unidos, com a malha ferroviária que foi construída desde o século XIX. Isso propiciou uma sociedade que se industrializou fortemente, e as ferrovias tiveram um papel, até no início do século XX, gigantesco. Hoje é menor por causa da aviação, de outros meios, mas as ferrovias foram fundamentais, num custo ambiental e social gigantesco. Então, tem sido comparado o desenvolvimento da inteligência artificial da mesma maneira, porque é um conhecimento, é uma tecnologia disruptiva que vai destruir milhões de empregos, vai mudar socialmente uma série de formas de relacionamento nas redes sociais, dos memes, das manipulações, né? Então, da mesma maneira,
a inteligência artificial, ao longo do tempo, depois que vier a regulação, os controles dos limites, vai se ter muito mais bônus do que ônus da inteligência artificial. Mas como toda inovação disruptiva, como foram as ferrovias, numa primeira fase ela é extremamente destrutiva e muitas vezes não é lucrativa. Porque na construção dessas ferrovias nos Estados Unidos, dezenas de empresas que, inclusive, lançaram ações em bolsa e tal, faliram, não prosperaram, projetos que foram mal sucedidos, e outros vieram e simplesmente suplantaram aquelas falhas, né? Isso também deve acontecer com a inteligência artificial. Muitas empresas que estão acreditando que o lucro virá simplesmente da inteligência artificial, ela vai desaparecer. Elas irão desaparecer, mas o que vai ficar no final é um ganho de produtividade, é uma melhor eficiência e lá na frente também uma economia de energia, porque a inteligência artificial pode ajudar no controle do tráfego das cidades, no controle de frotas e fluxo de automóveis, qualquer veículo por estradas. Então, no longo prazo, vai se perceber que eles de fato contribuíram, inclusive na menor emissão, por exemplo, até de combustíveis fósseis, à medida que você otimiza o fluxo de todos esses veículos. Então, o que fica aqui para vocês, agradeço para quem acompanhou o vídeo até o final, por favor, acione o sininho para receber os próximos vídeos do Modernidade e Ciência. Se você gostou, também acione o joinha, porque isso ajuda a divulgar o Modernidade e Ciência.